Olá, boas-vindas ao canal. Peço que curtam e se inscrevam, pois é muito importante para o crescimento do canal. Vamos começar. Minha filha fugiu com meu marido, que era seu padrasto, e agora retornou para casa grávida, implorando por minha ajuda. Existem situações que só compreendemos quando já é tarde demais, e mesmo assim, às vezes fingimos não entender, porque aceitar a verdade dói muito mais do que se agarrar à ilusão. Tornei-me mãe aos 18 anos, em uma gravidez não planejada, fruto de uma paixão efêmera e desastrosa. O pai de Zoe não assumiu a responsabilidade, partindo durante o terceiro mês de gestação e desaparecendo completamente. Por mais que eu tentasse fingir normalidade, aquela situação me marcou profundamente. Não perdi apenas um namorado, perdi o direito de sonhar com leveza. Aos 18 anos, deixei de ser uma garota e me transformei em mãe trabalhadora, totalmente responsável por outra vida. Embora amasse Zoe com toda a minha alma, não posso mentir. Foi extremamente difícil. Criei minha filha praticamente sozinha. Minha mãe ofereceu apoio nos primeiros anos, mas faleceu prematuramente. Depois disso, éramos apenas nós duas. Trabalhava em 3 turnos diferentes. Na loja, fazendo faxinas, e nos fins de semana em um restaurante. Nunca faltou comida, mas a ausência era constante. Chegava tão exausta que, por vezes, adormecia sentada no sofá, enquanto Zoe assistia desenhos animados. Quando era pequena, ela frequentemente pedia por um pai. Via suas amiguinhas da escola com pais presentes e me perguntava: por que eu não tenho um também? Eu respondia com um sorriso forçado: porque você tem a mamãe e eu sou 2 em 1. Nenhuma criança compreende esse tipo de resposta. Com o tempo, ela parou de perguntar e se fechou. Zoe cresceu linda, séria e extremamente observadora. Era uma menina reservada, mas muito inteligente. Desde cedo, aprendeu a se virar sozinha. Tinha certa dificuldade em expressar afeto e, às vezes, parecia que eu a sufocava com minhas tentativas de compensar o tempo perdido. Nossa relação sempre foi intensa. Eu era mãe e pai, mas sempre sentia que havia um espaço dentro dela que eu jamais conseguia alcançar. A adolescência foi um verdadeiro campo de batalha. Brigávamos quase diariamente. Ela achava que eu a tratava como criança, enquanto eu pensava que ela queria tornar-se adulta rápido demais. A verdade é que eu reconhecia nela a mesma sede de liberdade que tive aos 18. A diferença era que eu fui forçada a amadurecer, enquanto ela desejava crescer, pelas razões erradas. Aos 18 anos, terminou o ensino médio sem saber o que queria da vida. Era inteligente, mas instável. Começou a trabalhar numa loja temporariamente. Depois abandonou o emprego. Passava muito tempo em casa, absorta no celular, sem planos concretos para o futuro. Eu percebia sua estagnação, mas cada tentativa de diálogo resultava em conflito. Dizia-lhe que precisava agir, e ela respondia que eu era amargurada e frustrada, menos palavras duras que feriam profundamente e que, às vezes, suspeitava que ela pronunciava intencionalmente. Foi nesse período que conheci Michelle. Eu tinha 37 anos, estava emocionalmente exausta e completamente desacostumada com qualquer ideia romântica. Havia passado quase 2 décadas vivendo exclusivamente para minha filha. Nunca trouxe homens para dentro de casa, nem mantive relacionamentos por mais de 3 meses. Não queria confundir sua cabeça, mas no fundo, também me sentia carente e invisível. Michelle surgiu inesperadamente numa tarde de sexta-feira, numa fila de farmácia. Permitiu que eu passasse à sua frente. Iniciou a conversa com uma gentileza rara e em poucos minutos já estávamos rindo juntos. Era um homem que chamava a atenção. Moreno claro, alto, olhos marcantes, o tipo de homem que não precisa se esforçar para ser notado. Devia ter aproximadamente 45 anos, mas possuía um charme que só o tempo sabe moldar. Não era apenas beleza, era postura, confiança, voz firme e palavras certeiras. Encontramo-nos casualmente novamente na semana seguinte. Desta vez,
numa lanchonete próxima ao meu trabalho. Conversamos por quase 1 hora e só então trocamos números. Achei que ele não me ligaria, mas telefonou naquela mesma noite. Nosso primeiro encontro aconteceu num restaurante pequeno e simples, mas ele transformou tudo em algo sofisticado. Michel era aquele tipo de homem que olha diretamente nos olhos, presta atenção em cada palavra e faz você se sentir única. Tratava-me com uma delicadeza que eu desconhecia. Em pouco tempo, estava completamente envolvida. Esperei 3 meses para apresentá-lo a Zoe, não porque temesse sua desaprovação, mas porque eu mesma ainda não tinha certeza do que aquilo representava. Michel respeitou meu tempo, nunca me pressionou, apenas dizia que quando eu me sentisse preparada, ele estaria disponível. No dia em que finalmente se conheceram, eu estava nervosa, mas eles se cumprimentaram como velhos conhecidos. Zoe ficou surpresa com sua aparência e fez uma brincadeira. Não sabia que minha mãe tinha esse bom gosto. Michel riu. Eu também. Por um instante, acreditei que aquilo fosse um bom presságio. Conversaram bastante naquele dia sobre filmes e músicas antigas. Zoe parecia mais leve. Michel possuía esse dom. Deixava as pessoas confortáveis. Sabia exatamente como se comportar, nunca impassível, sempre respeitando limites. Após aquele jantar, começou a frequentar nossa casa com mais regularidade. Primeiro aos finais de semana, depois algumas noites durante a semana e gradualmente tornou-se parte da rotina. Eu, que imaginei que teria dificuldade em equilibrar os papéis de mãe e mulher, comecei a acreditar que finalmente havia encontrado o equilíbrio. Zoe nunca reclamou. Pelo contrário, dizia que ele era maduro, educado e muito mais interessante que os rapazes da idade dela. Na época, pensei que fosse apenas uma adolescente impressionada. Jamais imaginei que aquela admiração pudesse transformar-se em outro tipo de sentimento. Casamo-nos no civil, depois de quase 1 ano juntos. Nada grandioso, apenas uma reunião com alguns amigos próximos. Zoe estava presente, vestida de azul escuro, com um sorriso discreto, segurando uma taça de vinho. Ela observava tudo como se fosse apenas mais uma tarde comum, mas eu estava feliz. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava verdadeiramente feliz. É por isso que hoje tudo dói ainda mais, porque não percebi, ou talvez tenha preferido não ver, o que estava crescendo debaixo do meu próprio teto. Michel tinha 45 anos quando nos conhecemos. Era carismático. Sua presença preenchia o ambiente, mas de maneira calma, sutil, quase hipnótica, e isso me encantou. Após anos me sentindo invisível, tendo que ser forte constantemente, carregando o mundo nas costas sozinha. Aquele olhar firme e aquela tranquilidade me desarmaram completamente. Nunca imaginei, nem por um segundo, que ele pudesse ultrapassar qualquer limite com minha filha. Nem em minhas piores paranoias isso me ocorreu. Ele era mais velho, mais experiente, mais centrado, um homem que dizia frases como a criança precisa de estrutura e a adolescente só testa os limites que permitimos. Parecia saber de tudo, tinha opinião sobre tudo e inicialmente isso me transmitia segurança. Quando entrou em minha vida, acreditei que era uma resposta do universo. E quando entrou na vida de Zoe, pensei que seria o equilíbrio que ela tanto necessitava. No começo, ele raramente falava sobre ela, sempre muito respeitoso. Dizia que a relação entre mãe e filha era algo que só dizia respeito a nós duas e que seu papel era apenas apoiar. Mas, com o passar dos meses, isso mudou gradualmente. Ele começou a dar mais opiniões. Comentava sobre como ela se vestia, dizia que certas roupas não combinavam com a inteligência que ela demonstrava. Falava que ela não se valorizava adequadamente. E eu, ingênua, interpretava aquilo como sinal de cuidado, acreditando que ele desejava o bem dela, tentando ser uma figura positiva e firme, como eu nunca consegui ser. Depois,
começou a notar coisas que eu não tinha percebido. Ele dizia que ela estava cada vez mais provocativa, que adolescente é fogo, mas que Zoe tinha um olhar que sabe o que faz. Eu dava risada nervosa e pedia para ele parar com isso. Ele sempre desconversava com aquele tom irônico, como se eu fosse ingênua demais para compreender o mundo como ele realmente era. Na época, não achava graça, mas também não via motivo para escândalo. Confiava nele, acreditava que estava apenas falando daquela maneira torta característica de alguns homens mais velhos, com aquela arrogância de quem se considera dono da verdade. Jamais imaginei que ele realmente estivesse observando minha filha com segundas intenções. Com o tempo, ele começou a falar mais dela do que de mim. Dizia que Zoe era inteligente e articulada. Afirmava que ela possuía uma visão de mundo mais madura que muitos de sua idade, que parecia deslocada em sua própria época. Às vezes, eu ouvia dizendo isso para outras pessoas, com o orgulho que me incomodava. Não porque eu achasse ruim ouvir elogios à minha filha, longe disso, mas porque o tom parecia exagerado. A forma como ele falava, como descrevia seus gestos, era como se estivesse encantado, como se a observasse mais intensamente do que seria normal. Ele comentava sobre as expressões dela, os gestos, os silêncios e começou a fazer comparações. Vocês são muito diferentes. Você é reativa, ela é contida. Você explode, ela é calcula. E acrescentava que talvez por isso nós duas vivêssemos em conflito, que ela precisava de outra abordagem. Sugeria que talvez comigo ela se fechasse, mas com ele se abrisse. Essas frases começaram a ecoar na minha cabeça, mas eu ainda não conseguia interpretá-los corretamente. Na minha mente, era apenas ele tentando ajudar. Só que conforme os dias passavam, eu notava que ele falava dela com mais entusiasmo do que falava de mim. Às vezes me contava algo que ela havia dito. Contava antes que ela mesma tivesse a oportunidade de me contar. Uma piada, uma opinião, uma conversa qualquer. E eu permanecia ali, sentada, fingindo que aquilo não me incomodava. Mas incomodava, sim. Comecei a perceber que eles estavam se comunicando mais do que eu imaginava. Que quando eu não estava em casa, trocavam confidências. E, mais uma vez, calei-me. Porque no fundo acreditava que era positivo, que talvez fosse benéfico para Zoe ter alguém com quem conversar. Ela nunca teve um pai. Talvez ele estivesse apenas ocupando esse espaço que permaneceu vazio a vida inteira. Mas as coisas começaram a pesar de verdade quando percebi que ele sabia demais sobre ela. Conhecia seus gostos musicais, o tipo de perfume que usava. Sabia como ela preferia o café. Conhecia seus medos, seus amigos, as conversas por mensagens, as desavenças na loja onde tinha trabalhado temporariamente. E pior, comentava comigo como se fosse absolutamente natural saber todos aqueles detalhes. E eu tentava entender quando foi que deixei de ser a confidente da minha própria filha. Certa noite, ele soltou uma frase que me gelou. Estávamos assistindo a um filme qualquer, e a atriz principal era uma jovem bonita e atrevida. Ele comentou, rindo. Ela tem um jeito meio Zoe, né? Esse olhar, essa confiança. Sorri amarelo, fingi que não ouvi, e ele não disse mais nada. Mas eu não esqueci. Aquilo permaneceu latejando na minha mente, como uma semente de desconforto prestes a florescer. Naquela altura, o que me incomodava já não era apenas a convivência entre os dois, mas a forma como ele a destacava, o brilho em seus olhos quando falava dela. Era como se estivesse estudando cada detalhe, como se estivesse se preparando, e eu ainda tentava me convencer de que era coisa da minha cabeça, que estava vendo maldade onde não havia, que era medo de perder minha filha ou ciúme de vê-la crescendo. Ciúme de vê-la, se conectando com alguém que não era eu. Mas hoje, olhando para trás, compreendo, os sinais estavam todos lá, pequenos, escondidos. Mas estavam menos. E eu os ignorei, porque jamais imaginei que eles dois
fossem capazes. Não houve briga, não houve descoberta direta, não houve gritos nem flagrante. Foi uma sequência de conversas, olhares tortos, frases interrompidas. Foram pequenos recados do universo que comecei a receber de todos os lados, menos de dentro da minha própria casa. Tudo começou com minha vizinha da frente, Dona Neuza, uma senhora de aproximadamente 60 e poucos anos, aposentada, que passava boa parte do tempo na janela, com seu copo de café e o mundo inteiro à disposição dos olhos. Um dia, enquanto eu saía atrasada para o trabalho, ela me chamou com aquele tom casual de quem finge não estar prestes a soltar uma bomba. Ô, querida, tudo bem? Só uma coisa. Ontem eu vi o Michel saindo com a Zoe. Foram a pé até a padaria, mas achei estranho porque ele estava com a mão nas costas dela, sabe, meio colada. E riam assim, meio baixo, perto do ouvido dela. Achei engraçado, só comentei porque, hoje em dia a gente vê cada coisa... Ela riu. Eu apenas sorri amarelo e respondi que provavelmente tinham ido comprar algo de que ele precisava. Mas aquilo ficou comigo, porque eu não lembrava daquele momento. Eu estava no trabalho, não sabia de nenhum pão, nem de nada. Fiquei o dia inteiro ruminando aquilo. À noite, quando perguntei casualmente se haviam saído, Zoe respondeu prontamente. A gente só foi à farmácia. Ele quis comprar remédios. Franzi a testa. Padaria, farmácia. Por que duas versões diferentes? Não comentei, mas no dia seguinte veio outra pessoa. Minha amiga Joana, do salão onde corto o cabelo há anos. Ela é direta, daquelas que não mede palavras. Enquanto escovava meu cabelo, perguntou: Amiga, posso falar uma coisa sem você se chatear? Eu, já com o estômago apertado, apenas acenei com a cabeça. Ontem à tarde, eu estava na sorveteria com o Paulo e vi o Michel com a Zoe, sozinhos, rindo como dois adolescentes. Parecia, sei lá, estranho, tipo casal. Eu e o Paulo até comentamos. Ela é sua filha, né? Então fiquei com aquilo na cabeça. Não leve a mal, mas achei bom te contar. Sorveteria, padaria, farmácia, tudo começava a cheirar a desculpa mal contada. Voltei para casa com gosto de sangue na boca. Algo entre náusea, raiva e pânico. Passei o jantar em silêncio. Zoe comia distraída, mexendo no celular. Michel, sereno, como sempre. Depois que ela foi para o quarto, fiquei parada ali, com o prato ainda pela metade. Ele percebeu. Tá tudo bem? Perguntou, sem desviar os olhos do copo de suco. Demorei a responder, depois respirei fundo. Você tem saído muito com a Zoe. Ele ergueu uma sobrancelha. Como assim? Tipo sorveteria, padaria, farmácia? Tem algo que vocês dois estão escondendo de mim? A expressão dele não mudou, apenas deu um sorriso curto, daqueles que transbordam arrogância. O que você está insinuando? Estou perguntando porque há pessoas me dizendo que vocês dois andam por aí, sozinhos, de um jeito que não parece normal. E vocês me contam versões diferentes. Michel riu, como se eu tivesse contado uma piada medíocre. Pronto. Virou isso agora? Vai ouvir fofoca de vizinha, que não tem o que fazer da vida? Não foi só uma vizinha. Foram duas pessoas diferentes em 2 dias. E você sabe como a Zoe ela não mente com facilidade, mas as versões dela também não coincidem. Ele recostou-se no sofá, cruzou os braços e me encarou com aquela expressão de superioridade que sempre me silenciava. Isso é ridículo. Você está com ciúmes da sua própria filha agora? É isso, vai mesmo se prestar a esse papel? Fiquei paralisada. Eu só quero entender o que está acontecendo, porque tem alguma coisa errada, e não sou burra. Você está ficando paranoica, disse ele, já com um tom mais frio. Você sempre teve essa mania de ver problema onde não existe, vive estressada, vive cansada, e agora está projetando isso em mim, em nós. Quer que eu pare de ser gentil com a Zoe? É isso que você quer,
gentil, Michel. O jeito que falam não parece gentileza, parece outra coisa. Ele levantou-se devagar, colocou o copo na pia, sem me olhar e, antes de subir para o quarto, declarou: se você continuar com essa loucura, vai acabar destruindo o pouco de harmonia que ainda resta nesta casa. Depois, não diga que fui eu. Permaneci imóvel. O som do copo batendo na pia ainda ecoava na cozinha. Queria gritar, queria que ele confessasse, que admitisse, que se explicasse. Mas ele fez exatamente o que homens como ele sabem fazer. Inverteu o jogo, me retratou como louca, como exagerada, como ciumenta. E, por alguns minutos, eu mesma acreditei nisso. Odiei-me por desconfiar, culpei-me. Mas naquela noite deitei sabendo, pela primeira vez com certeza, que algo estava acontecendo e que ele já não tinha mais receio de esconder. Tentei evitar. Juro por tudo que tentei. Passei dias engolindo a raiva, tentando me convencer de que tudo era exagero, que minha cabeça estava me pregando peças, que vizinhos adoram ver problemas onde não existem. Mas cada conversa atravessada, cada risada entre eles quando eu entrava no cômodo, cada olhar que não consegui decifrar, tudo foi se acumulando dentro de mim. Era como se meu próprio corpo estivesse gritando por uma resposta que minha mente ainda não queria aceitar. Até que um dia, entrei em casa silenciosamente e ouvi os dois rindo na cozinha, menos uma risada baixa e íntima, abafada, o tipo de riso que não pertence a um padrasto e uma enteada. O tipo de riso que, vindo daqueles dois, me causou repulsa. Quando percebi, minha mão já estava suando e meu coração disparado, como se eu estivesse prestes a cometer uma loucura. Mas não. Respirei fundo, entrei, e eles se calaram imediatamente. Zoe com o rosto voltado para o celular, Michel bebendo água como se nada tivesse acontecido. Mas os olhos dos dois não mentiam. Naquela noite, bati à porta do quarto dela. Já era tarde, ela estava deitada, com a luz do abajur acesa e fones de ouvido. Retirei os fones delicadamente, sentei-me na beira da cama e fui direta. Preciso saber o que está acontecendo entre você e o Michel. Zoe franziu a testa, sem nem tentar disfarçar o tédio. Ué, que pergunta é essa? Uma pergunta que já devia ter feito há muito tempo. Quero saber o que está acontecendo entre vocês. E quero a verdade, Zoe. Ela soltou uma risada seca, debochada, como se eu fosse a pessoa mais ridícula do mundo. Ai, mãe, sério isso? Você tá surtando mesmo, né? Estou olhando para você e sei quando está mentindo. Então, fala. Tem alguma coisa acontecendo entre vocês? Ela me encarou. Seu rosto transformou-se de tédio para algo mais cínico. Então, como se não tivesse mais vontade de esconder, respondeu friamente, sem demonstrar vergonha. Bem que eu queria, disse, erguendo uma sobrancelha. Ele é um gostoso. Foi como receber uma facada. Fiquei paralisada. Senti o rosto queimar, o corpo gelar, o sangue subiu tão rapidamente que minhas mãos começaram a tremer. Ela me fitava com aquele ar desafiador. Era como se tivesse vencido, como se tivesse se divertindo ao ver minha reação. O que você disse? Ela deu de ombros com a maior naturalidade do mundo. Ué, só falei a verdade, você me perguntou. Você está dizendo que sente desejo pelo meu marido? Estou dizendo que se ele quisesse, eu não pensaria duas vezes. Você sabe disso. Todo mundo percebe como ele é. Até você sabe, ou vai fingir que não percebe, que ele é 1000 vezes mais interessante do que os moleques que aparecem por aí. Levantei-me num pulo. Tive que controlar o impulso de gritar, de sacudi-la pelos ombros, de quebrar tudo naquele quarto, mas consegui apenas encostar na parede e tentar respirar. Você tem noção da besteira que está falando? Tem noção do que isso significa? Ela cruzou os braços, ainda deitada, como se eu estivesse completamente desequilibrada. Não aconteceu nada ainda, mas, se acontecer, não será culpa só dele.
E também não será força. Nem venha com esse papo de moral, porque você passou a vida inteira me dizendo o que fazer, como agir, quem eu podia ou não ser. Pois agora sou adulta, mãe, e faço o que eu quiser. Foi naquele momento que percebi. Ela não se arrependia, não via nada de errado. Não havia nela nenhum vestígio de culpa. Pelo contrário, havia provocação, havia desejo de destruir, de me testar, de tomar o que era meu apenas para provar que podia. Saí do quarto em silêncio. Se tivesse permanecido ali mais 2 minutos, talvez tivesse feito algo de que me arrependeria para sempre. Tranquei a porta do meu quarto e desabei. Chorei como não chorava há anos. Chorei de ódio, de nojo, de vergonha. Mas acima de tudo, chorei por finalmente compreender que havia perdido o controle. Que não era apenas ele, era ela também. E que aquela guerra silenciosa até então tinha efetivamente começado. No dia seguinte, acordei com os olhos inchados e a alma completamente devastada. Passei a manhã inteira tentando agir normalmente, mas tudo dentro de mim estava em colapso. Zoe trancou-se no quarto, como se nada tivesse acontecido. Michel saiu cedo, alegando que precisava resolver algumas pendências, sem me encarar diretamente. O silêncio entre nós era ensurdecedor. Eu precisava respirar, precisava sair daquela casa antes que enlouquecesse completamente. Peguei minha bolsa e fui procurar a única pessoa que ainda podia ouvir meu desabafo sem me julgar, minha amiga de infância, Vanessa. Ela sempre foi o tipo de mulher que não tem papas na língua menos cética, direta, o oposto do meu jeito mais contido. Por isso mesmo, sabia que, se eu lhe contasse o que estava acontecendo, ela me diria que eu precisava ouvir, mesmo que doesse. Cheguei à casa dela, ainda meio atordoada. Ela me olhou assustada quando abriu a porta. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Você está pálida. Sentei-me no sofá e desabei. As palavras saíram todas emboladas entre soluços e vergonha. Contei tudo. O que eu vi, o que senti. E por fim, com a voz trêmula, confessei aquilo que me doía mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que minha filha está roubando meu homem, Vanessa. E o pior é que ela não nega. Ela quer, ela disse. Ela tem desejo por ele. Vanessa me encarou em silêncio por alguns segundos. Depois balançou a cabeça lentamente. Tá, mas espera aí. E ele, pelo que você está me contando, esse cara também não está agindo como um marido decente, não é? Eu sei, murmurei, passando as mãos pelo rosto. Mas é minha filha. Ela foi criada por mim. Jamais imaginei que seria capaz disso. É como se estivesse tentando me ferir deliberadamente. E ele, o que está fazendo? Deixando, alimentando isso. Por favor, amiga, ele tem quase 50 anos. Ele não é idiota, sabe exatamente o que está fazendo. Ele me chamou de louca. Confessei, sentindo o gosto amargo na boca. Disse que eu estava inventando coisas, que era desequilibrada. E o pior é que por um momento acreditei. Vanessa levantou-se, caminhou de um lado para outro e depois sentou-se ao meu lado, segurando firmemente minha mão. Escute uma coisa. Sua filha pode estar confusa, perdida, cheia de contradições internas. Pode até haver um quê de perversidade nisso tudo, mas ele é o adulto. Ele é o homem que você permitiu entrar na sua casa. Se ele realmente tivesse respeito por você, teria se afastado dela desde o primeiro olhar suspeito. Teria conversado com você, teria estabelecido limites, mas pelo visto, ele apreciou o jogo. E isso faz dele um canalha. Respirei profundamente, absorvendo aquelas palavras como se fossem simultaneamente um soco e um abraço. Permanecemos em silêncio por alguns minutos. Depois, levantei-me com um nó no peito. Vou voltar para casa. Preciso olhar nos olhos dos dois, colocar um ponto final nisso. Seja como for, ela me abraçou forte e desejou-me
coragem, e então parti com o coração pesado, mas determinada. Cheguei em casa e a primeira sensação foi de um silêncio estranho, ausente. Nenhum som de televisão, nenhum passo no andar superior, absolutamente nada. Subi as escadas correndo, chamei por Zoe. Nenhuma resposta. Dirigi-me ao nosso quarto, vazio, o closet dele esvaziado, sapatos, camisas, tudo havia desaparecido. Fui até o quarto dela e ali, sobre a cama, estava a confirmação do que eu mais temia. A confirmação do meu maior temor. A confirmação do meu maior temor chegou através de um simples bilhete. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia. Mãe, sei que você jamais compreenderá e talvez nunca me perdoe, mas preciso ser sincera. Eu me apaixonei, não foi planejado, não foi intencional. Simplesmente aconteceu. Ele também nutre os mesmos sentimentos. Estou partindo com Michel. Não tente nos encontrar. Pela primeira vez, sinto-me verdadeiramente viva. Zoe. Meus joelhos fraquejaram. Senti o chão desvanecer sob meus pés. Um grito abafado de angústia e desespero escapou de minha garganta, como se tudo dentro de mim explodisse simultaneamente. Desmoronei naquele quarto, tal qual uma mãe que perde seu filho. Porém, o que perdi foi ainda mais devastador, pois ela não foi sequestrada, menos ela escolheu partir. E ele não levou apenas minha filha, mas também minha confiança, dignidade e sanidade. Restava apenas o silêncio daquela casa vazia e o bilhete, semelhante a uma punhalada escrita à mão. Pensei que aquela mensagem representava o fundo do poço. Acreditei que não existia dor maior que perder a própria filha para o próprio marido. Contudo, a dor possui níveis, camadas, e quando você imagina que não pode sofrer mais, a vida demonstra que sim. Ainda há um vestígio de dignidade a ser esmagado. Foi exatamente isso que aconteceu naquela madrugada. O celular vibrou com um número desconhecido. Eu dormia levemente, como quem nunca realmente descansa, com os olhos inchados de tanto chorar nos dias anteriores. Peguei o aparelho esperando qualquer coisa, exceto o que viria a seguir. Ao abrir a mensagem, meu coração literalmente parou por um instante. Era uma fotografia. Zoe deitada numa cama, com os lençóis cabrindo, até a cintura, cabelos soltos e aquele sorriso que eu conhecia tão bem, mas que agora parecia pertencer a outra pessoa. Estava com o rosto apoiado no peito de Michel, que também sorria, com um braço envolvendo a cintura dela. Os dois juntos, íntimos, orgulhosos e o mais cruel, com o olhar de quem sabia perfeitamente o impacto que aquela imagem causaria. Junto da foto, uma legenda curta, quase cínica. Mãe, só queria que soubesse que estou bem. Estamos bem. Se cuida. Não consegui reagir imediatamente. Permaneci imóvel com o celular na mão, sem piscar. Senti o chão desaparecer novamente. Meu estômago revirou. A respiração travou. Percebi meu corpo formigando, como se o mundo inteiro me comprimisse por todos os lados. Quando dei por mim, já estava no chão, tremendo, chorando silenciosamente, como se não houvesse mais força, nem para gritar. Ver aquilo foi pior que imaginar, pior que o bilhete. Agora não era apenas uma possibilidade ou uma ideia terrível. Era real, visível. Eles estavam juntos, na cama, e ela teve a audácia de me enviar aquilo. Quis que eu visse, que eu soubesse, que eu sentisse. Chorei por horas, gritei de raiva, golpeei os travesseiros e o colchão. Arremessei o celular contra a parede. Arrastei-me até a cozinha. Depois permaneci sentada no azulejo frio, rodeada por cacos. Ironicamente, assim me sentia um monte de fragmentos pequenos, doloridos e inúteis. Mas o pior, o verdadeiramente pior, era saber que eu não podia fazer absolutamente nada.
Ela tinha mais de 18 anos. Não configurava crime. Não havia como denunciar. Não existia quem me desse razão legalmente. As pessoas torceriam o nariz, cochichariam, sentiriam repulsa. Mas, ao fim, eu era apenas mais uma mulher traída. Só que, neste caso, não por outra mulher qualquer, mas pela minha própria filha, menos aquela que criei sozinha, que alimentei, que defendi. A filha que abracei quando tinha febre, que ajudei a escolher vestido para o baile da escola. A filha que um dia afirmou que eu era tudo para ela. Agora, eu não significava nada. Passei semanas naquele estado, não me alimentava adequadamente, dormia mal, recusava-me a sair. A casa transformou-se num túmulo. As roupas deles ainda jaziam no cesto. Eu não conseguia descartá-las. O perfume dele ainda impregnava o travesseiro. Às vezes pegava o celular e reabria a foto, como se quisesse me punir. E doía invariavelmente, como se fosse recente, como se fosse a primeira vez. Vanessa tentou me ajudar, telefonava quase diariamente. Dizia que eu precisava reagir. Mas eu não conseguia, porque a dor não provinha apenas do homem que me traiu, mas da filha que me abandonou, que me virou as costas, que escolheu me ferir, sabendo precisamente o que estava fazendo. E quanto mais eu refletia sobre isso, mais a dor se transformava em outro sentimento. Mais a tristeza cedia lugar a uma emoção mais crua, ácida e feroz. Ódio. Um ódio silencioso que nascia entre lágrimas. Um desejo de vingança que crescia vagarosamente, nutrido por cada lembrança, cada aroma, cada lacuna que os dois deixaram em minha existência. Não era uma vingança melodramática, não era sede de sangue, era algo mais frio, mais calculado. Desejava que ela experimentasse o que senti. Que um dia ela amasse alguém com toda a alma e fosse traída por uma pessoa em quem confiasse completamente, por alguém que jamais imaginasse capaz de machucá-la. Só assim, talvez, ela compreenderia o que me fez. Mas a vida possui seus próprios ritmos e jamais cessa. Com o tempo, minha dor formou uma crosta. A raiva me ergueu do sofá. Certo dia, observei-me no espelho e quase não me reconheci. Estava magra, pálida, com olheiras profundas. Mesmo assim, naquele reflexo, havia um brilho, um resquício de mim, uma centelha, algo que eles não conseguiram extinguir. Comecei a sair, primeiro para o mercado, depois para o parque. Um dia, aceitei ir com Vanessa tomar um café. Em outro, fui à manicure, troquei os lençóis, doei algumas roupas, mudei o corte de cabelo, parei de abrir as mensagens antigas e, quando o nome dela surgia na tela, eu não atendia. Era como se, gradualmente, eu estivesse recolhendo cada fragmento que eles deixaram para trás e reconstruindo uma versão minha que eles jamais conheceram. Uma versão mais endurecida, mais forte e mais preparada. Ainda dói sim, todos os dias, mas agora consigo me levantar. No fundo, sei que ela ainda aprenderá que relacionamentos construídos sobre traição não perduram, que homem que trai uma vez, trairá novamente. E que mãe, quando perdoa, cura, mas quando não perdoa, sobrevive e aguarda. Porque um dia ela cairá, e quando isso acontecer, recordará da mulher que pisoteou para ascender, e sentirá absolutamente tudo, exatamente como eu senti. O tempo transcorreu lentamente, dolorosamente, como se cada dia arrastasse consigo os restos do que fui, mas também passou firme e com ele me reconstruí. As feridas não desapareceram. Cicatrizaram, e embora algumas ainda doessem nos dias silenciosos, aprendi a conviver com elas. Mudei de emprego, redecorei a casa, fiz terapia, respirei profundamente 1000 vezes. Comecei a cuidar de mim de uma maneira que nunca havia feito antes. Pela primeira vez, vivia por mim mesma e encontrava-me em paz. Até que ela retornou. Era uma terça-feira, pela manhã. Tinha acabado de preparar
O café, o rádio tocava uma melodia antiga e o sol infiltrava-se pela janela da cozinha. Tudo estava tranquilo até a campainha soar. Fui atender e lá estava ela. Zoe, com uma barriga evidente, avançada. Talvez 7 ou 8 meses. Exausta, abatida, com olheiras profundas e o orgulho quebrado. Fitou-me com aquele mesmo semblante de quando era pequena e pedia desculpas por ter quebrado algo. Só que agora ela havia quebrado muito mais que um simples copo. Mãe, pronunciou com voz rouca, hesitante. Não respondi, apenas a observei. Ela respirou profundamente e prosseguiu. Sei que você me odeia, sei que destruí tudo. Mas ele me abandonou quando descobriu minha gravidez. Disse que não desejava isso para sua vida. Desapareceu, deixando contas, dívidas, aluguel. E eu não tenho mais ninguém. Ainda sem palavras, cruzei os braços. Achei que talvez você ainda fosse minha mãe e pudesse me ajudar, completou ela. Meu sangue ferveu. Mãe, questionei com voz baixa, firme. Agora eu sou mãe de novo? Ela baixou o olhar. Você sempre foi mãe. É para ser mãe. Não importa o que aconteça, respondeu. Não retruquei imediatamente, dando um passo à frente. Agora, você é mãe. Você fez suas escolhas. Você destruiu nossa casa, nossa família, minha vida. E agora que o brinquedo que você roubou quebrou, vem correndo achando que eu vou te acolher, eu não sabia que ele iria me abandonar. E você esperava o quê? Que um homem de quase 50 anos que troca a esposa pela enteada seria um príncipe encantado? Que seria amor verdadeiro? Que criaria um bebê com você como se nada tivesse acontecido? Você arruinou tudo, Zoe, e agora busca consolo? Ela começou a chorar. Estou arrependida. Só quero ajuda. Não tenho ninguém. Não tem por que se afastou de todos. Porque fez questão de me humilhar, me provocou. Enviou-me foto deitada com ele. Lembra? Aquilo foi escolha sua, agora suporte. Porque não a considero mais minha filha. Ela me encarou como se tivesse recebido uma bofetada. Você vai me virar as costas assim? Não, você virou as costas para mim faz tempo. Só tô retribuindo o gesto. Sobrevivi sem você e agora você aprenderá a sobreviver sem mim. Ela tentou se aproximar. Recuei um passo. Desapareça daqui. Resolva sua vida. Você quis ser adulta para tomar suas decisões. Agora seja adulta para enfrentar as consequências. Vá criar esse filho com a mesma coragem que teve para me trair, porque aqui você não pisa mais. Ela permaneceu imóvel, chorando, esperando que eu vacilasse, mas não vacilei. Fechei a porta suavemente, sem gritos, sem drama. Com a calma de quem já perdeu tudo uma vez e não pretende perder novamente. Desta vez, foi definitivo. Desta vez, quem virou as costas fui eu. Há dias em que desperto antes do amanhecer e fico contemplando o teto, indagando a mim mesma como tudo chegou a este ponto. Porque a verdade é que, mesmo após tudo, mesmo após toda a dor engolida em silêncio, toda a humilhação, toda a raiva, todo o desprezo, o que mais machuca, o que mais queima no fundo do peito, não foi perder um homem, menos foi perder uma filha. Jamais imaginei que escreveria essa frase. Jamais imaginei que a pronunciaria em voz alta, nem mesmo para mim. Mas é real. É uma dor incomparável, não é uma traição comum. É um tipo de ruptura que dilacera internamente, porque não existe ex-filho, não existe ex-mãe, o vínculo é sanguíneo, espiritual, vital, e mesmo assim ela conseguiu rompê-lo. Não com uma lâmina, mas com escolhas, palavras, atitudes, frieza. Ver Zoe com Michel já bastou para me destruir. Vê-la me olhando sem remorso, me desafiando, me provocando. Aquilo abalou tudo em que eu acreditava, mas o pior ainda estava por vir.
ela retornar carregando o fruto daquele relacionamento e ainda assim acreditar que eu a receberia de braços abertos. Como se nada houvesse ocorrido, como se o mero fato de ser minha filha apagasse todo o veneno que derramou sobre mim. E olhe, dizer não a ela foi uma das coisas mais árduas que já fiz na vida. Dizer não a uma filha grávida, dizer não a alguém que carregava um neto meu em seu ventre, menos aquilo me despedaçou. Porque, por mais que eu desejasse odiá-la eternamente, por mais que repetisse para mim mesma que ela não era mais minha filha, ver aquele semblante exausto, aquela barriga arredondada. Por um momento, tudo oscilou dentro de mim. Parte de mim ansiava a brócola, proteger aquele bebê, oferecer a ela o que me negou, quando decidiu me destruir. Mas eu não podia, porque se cedesse, ela não aprenderia nada. Cresceria acreditando que pode passar por cima de qualquer pessoa e que o amor materno é eterno, incondicional, resistente a qualquer traição. Mas o amor de uma mãe também é humano, também sangra, também se esgota. Precisei ralar e recordar cada lágrima derramada cada noite passada, em silêncio, questionando onde errei. Precisei lembrar do som da minha própria voz engasgada quando recebi aquela fotografia, quando li aquele bilhete. Quando ouvi dela que ele era um gostoso e que, se ele quisesse, ela não hesitaria. E compreendi. Não era uma garota ingênua que caiu no jogo de um homem mais velho. Era uma mulher que fez uma escolha, que tinha consciência de seus atos e que agora, grávida, queria que eu reparasse o estrago, salvasse o que ela própria fez questão de arruinar. Dizer não novamente me fragmentou outra vez, mas foi necessário, porque às vezes o maior gesto de amor possível é permitir que a pessoa colha o que plantou, que enfrente as consequências. É dizer, agora se vire. E foi isso que fiz. Não por crueldade, mas por sobrevivência. Hoje, continuo tentando me manter erguida. Não sou invulnerável. Ocasionalmente, ainda sonho com ela pequena, adormecida em meu colo. Por vezes, imagino as feições do bebê, um neto que talvez nunca conheça, e dói mais que qualquer sofrimento causado por Michel, porque dele posso me esquecer. Mas ela era uma extensão de mim, e ainda assim foi necessário, porque se desejasse perdão, teria começado com arrependimento genuíno, não com justificativas. Se almejasse acolhimento, teria chegado com sinceridade, não com cobranças. Se quisesse um reencontro, teria aprendido o valor da ausência, mas veio esperando mais uma oportunidade, sem demonstrar qualquer indício de transformação. E finalmente aprendi que amar não significa aceitar tudo. É saber o momento de fechar a porta, mesmo com o coração estilhaçado. A vida prosseguiu, não como antes, jamais como antes menos, mas de uma maneira nova, silenciosa, mais sólida. A dor ainda persiste, é fato. Nunca se foi completamente, mas hoje não me paralisa mais. Ela me molda, me recorda do que superei, me lembra que estou viva, de pé, que continuo avançando, apesar de tudo. Hoje, minha residência é outra. Redecorei tudo, substituí móveis, pintei paredes, descartei tudo que me remetia a eles. Até os cantos da casa parecem respirar diferentemente. Leves, em paz, pela primeira vez em muitos anos, minha casa é exclusivamente minha. Não há passos que me assustam. Risos falsos, olhares silenciosos cruzando o corredor. Há apenas eu e minha tranquilidade. Trabalho, cuido da minha saúde, mantenho minhas pequenas rotinas, cafés com Vanessa, momentos de quietude que agora não machucam tanto. Aprendi a ser suficiente para mim mesma, a não esperar nada de ninguém. E isso, por mais duro que pareça, tem sido libertador. E eles, bem, a vida também cobrou deles, do modo como sempre cobra. Michel, segundo me informou uma conhecida em comum,
Reside numa pensão barata, num bairro distante. Vive pulando de emprego em emprego, sem alcançar estabilidade. O charme, aquele mesmo charme que utilizava como armadura reluzente, já não seduz ninguém. Está envelhecido, fatigado, solitário. O tipo de homem que se julgava irresistível, mas que agora ninguém mais deseja carregar. Tentou contato uma vez, uma mensagem breve, falsa, dizendo que sentia muito. Bloqueei imediatamente. Não respondi, porque não há nada que possa dizer para compensar seus atos. E, sinceramente, nem quero que compense. Ele é apenas um capítulo encerrado, um nome que não desperta mais nada em mim. E Zoe teve um destino que ela própria escolheu. Soube através de uma ex-colega que está morando de favor na casa de uma tia distante, aquela mesma com quem mal conversava quando mais jovem. O bebê nasceu, um menino, e dizem que vive pedindo auxílio nas redes sociais, vendendo itens usados para custear fraldas e leite. Michelle desapareceu completamente de sua vida. Nem pensão, nem telefonema, nada. Agora ela entende o significado de ser abandonada, de necessitar de alguém e não ter ninguém. Não a vi novamente. Não me procurou outra vez. Talvez por orgulho, talvez porque compreendeu que comigo a porta não se abre mais. Ou talvez porque sabe que me ver significaria confrontar o que fez. E isso possivelmente doa mais que qualquer rejeição. Às vezes, quando caminho pela rua e avisto uma jovem com um bebê no colo Pagomi, pensando se poderia ser ela, pergunto-me se o menino se assemelha a mim, se herdou alguma característica minha. Mas são apenas instantes fugidios, pois já aprendi a não me apegar a perguntas sem resposta. A vida me ensinou isso da forma mais cruel possível. Segui em frente e, mesmo que falte uma parte de mim, mesmo que tenha sepultado algo que deveria ser eterno, prossigo com a certeza de que fiz o necessário, que estabeleci meus limites, onde ninguém mais teve coragem. Que amei até onde foi viável e, quando o amor se converteu em dor, optei por me salvar. Hoje durmo em paz, e isso ninguém jamais me tirará novamente. Se essa história te prendeu do início ao fim, deixe seu like, comente o que achou e não se esqueça de se inscrever.